Jacinto Serrão, naturalmente que sim, e estão aqui também para isso. Corremos o risco de facto de implosão do atual sistema partidário, como dizia Cavaco? Bom, o Presidente da República já nos habituou, de facto, num conjunto de intervenções que tem feito, a provocar este tipo de reflexões em torno do problema da confiança nos partidos políticos, no próprio sistema e até mesmo no próprio regime, que pode abalar, de facto, o próprio regime democrático. E naturalmente que são preocupações para serem consideradas por qualquer responsável político, nomeadamente, no nosso país. Mas é preciso não esquecer que o Sr. Presidente da República teve e tem neste momento grandes responsabilidades de poder e durante esse exercício do poder também poderia ter feito um pouco mais para conseguir melhorar. Mas ele fez algumas tentativas nesse sentido. Poderia ter feito um pouco mais para melhorar. Uma delas poderia ser no início desta legislatura, desta coligação, em que nós realmente estávamos a balançar para esta situação de protetorado da Troika e avançar com estas reformas. O Partido Socialista devia ser muito mais envolvido, até porque também tinha subscrito um memorando. Sim, não foi o PS que se afastou. Deveria ter sido muito mais envolvido. O próprio Governo, nós notamos, e foi bem patente, no discurso do Sr. Primeiro-Ministro e dos responsáveis, os líderes dos partidos que estão na governação, que quiseram excluir liminarmente o Partido Socialista do processo de governação executivo. É evidente que quem está a governar é que tem a responsabilidade de assumir as decisões, e é o PSD e o CDS que governam, mas se tivessem tido estas preocupações que o Sr. Presidente da República manifesta, seguramente dariam sinais de abertura para ouvir e acolher eventualmente algumas propostas que o Partido Socialista foi apresentando na Assembleia da República. Não foi isso que aconteceu no fim. Numa reta final o Sr. Primeiro-Ministro veio de facto dar alguns sinais de abertura, mas já era demasiado tarde, porque todas as medidas já tinham sido consumadas e os problemas estavam demasiado sedimentados devido às políticas que foram tomadas de forma cega e errada, que introduziram medidas que foram muito para além daquilo que estava estipulado no memorando da Troika, coisa que o Partido Socialista sempre foi criticando ao longo destes tempos. Bom, relativamente àquilo que o Sr. Presidente da República diz, e acho que é preciso pensar no futuro, eu acho que é fundamental que façamos uma reflexão, e estou a dizer nós, responsáveis políticos, sobre o próprio discurso dos responsáveis. Porque ainda há pouco o Dr. Guilherme Silva está a fazer, no pleno uso do seu direito, a sua intervenção, resolveu passar a mensagem de que todo aquele discurso era quase para o Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista aqui é o responsável. Bom, vamos lá ver. Todos nós somos responsáveis. Todos temos responsabilidade, até mesmo os pequenos partidos que não querem assumir as responsabilidades de poder, que fazem um discurso radical, vão radicalizando o discurso para, de uma forma populista, conseguirem os votos. Quando sabem que essas propostas e essas medidas nem sequer são execuíveis. O que é importante é nós termos a consciência que cada um de nós faz um partido, faz uma corrente política. Nós aqui, a fazermos o nosso discurso e a nossa intervenção, estamos a falar, não em nome propriamente do partido, mas nós representamos os partidos políticos, nós representamos, de facto, a classe política, e é importante que as pessoas comecem a ver que os nossos discursos não têm, de facto, esse intuito, essa intencionalidade tática de fazer os ataques mesquinhos sempre aos outros para se desresponsabilizarem das suas próprias responsabilidades de poder. Isto acho que é importante e é uma questão de fundo que nós deveríamos analisar, não é neste debate, mas que todos os partidos políticos devem analisar, como é que nós fazemos o nosso discurso no dia-a-dia, nas intervenções que nós fazemos. Vamos ouvir também a opinião Devemos ter sempre o cuidado, de passar e ter a preocupação, principalmente os responsáveis políticos, de arranjar as pessoas que possam exercer as funções mais altas, quer a nível partidário, quer a nível executivo, de maneira a que sintam que estão e tenham a consciência do sentido de missão e de responsabilidade que têm. Porque as pessoas têm de sentir que um político, quando assume uma responsabilidade de poder, a todos os níveis, assume porque tem, de facto, uma preocupação com o bem comum, com as pessoas e não com os interesses de natureza. Mas isso é importante. É esse alerta que o Presidente da República deixou. Mas deixe-me só concluir. E não estar sempre com as preocupações
mais de natureza cooperativa, porque isto, às vezes eu não quero entrar, porque isto já são franjas que também existem na nossa política, de pessoas que vêm para a política para se servir a si próprios ou servirem interesses privados e mesquinhos, mas eu nem sequer entro nesse campo, porque isso são as franjas que existem e que acaba por contaminar toda a floresta. Existem são todos árvores, os partidos. Existem naturalmente em todos os partidos, mas isso são ovelhas negras que existem em todos os partidos e que contaminam de facto a classe política. Mas é preciso não tomar a árvore pelo todo e pensar que, de facto, e aqui é que é o problema maior, é que a classe política, muitas das vezes, e aqueles que assumem responsabilidades políticas, vêm no sentido de defender uma corporação, que não é uma coisa propriamente má, mas que também acaba por vamos ouvir também a opinião ser uma coisa negativa para o conjunto, para o bem comum. Depois já daremos a oportunidade para... O Dr. Guilherme Silva já suplantou claramente o tempo, quer dizer que quer realmente fazer jus àquilo que é a verdade dos factos. Ele quer usar um tempo proporcional à responsabilidade do PSD relativamente a estas matérias. Portanto, isto é só para lhe devolver o piropo. Bom, esta questão, como disse, acho que é importante pensarmos nas políticas mais de natureza executiva que, como o Sr. Deputado Rui Barreto falou, que tem a ver da confiança, mas numa lógica económica que é fundamental também para depois a estabilidade social, naturalmente, mas aqui a preocupação que está subjacente ao discurso do Sr. Presidente da República e de vários responsáveis políticos, cuidado que isto não é só o Sr. Presidente da República a dizer, nós dentro do Partido Socialista, e eu vi outros responsáveis também políticos dos partidos também já lançarem há muito tempo preocupações sobre estas matérias, porque o que está a acontecer é emergirem movimentos ou individualidades com um discurso populista que de facto não trazem de todo, de maneira nenhuma, a tal confiança, a tal previsibilidade de que é necessário para podermos implementar políticas duradouras e geradoras de confiança também nos agentes económicos externos, e isso é um perigo imenso para o regime democrático. É preciso percebermos isto. Provavelmente é que nós temos de acelerar dentro dos partidos políticos uma reflexão para fazermos as mudanças necessárias e conquistar a confiança, mas para isso também precisamos de uma forma pedagógica e didática ou pedagógica, se quisermos, utilizar as melhores ferramentas para podermos melhorar o nosso próprio discurso. E o discurso não pode ser sempre na base de um taticismo e as pessoas têm de perceber que vêm para a política com sentido de missão para servir o bem comum. E deixar estas loucuras de andarem sempre a defender interesses corporativos que só corroem e depois não se podem fazer as reformas do Estado, quando se diz tanto, e se fala tanto nessa questão da reforma do Estado, só isso não é feito porque de facto há um conjunto de interesses de poder, forças de bloqueio, exatamente, que estão instalados no poder e que estão só a defender os interesses corporativos. Por aquilo que acabam aqui de descrever, quase que será impossível concretizar aquilo que o Presidente da República disse. É possível. É possível. É mais corporativo do que o Estado corporativo. Não há muitos interesses corporativos em todo o lado. Agora, e depois combater de forma exemplar os fenómenos desviantes, que são as corrupções, as fraudes, e que são de facto pessoas que vêm para o poder para servir interesses mesquinhos e interesses pessoais e individuais. E contribuem para a degradação da imagem. Exatamente. Isso é preciso combater sem tréguas. Agora, a outra parte, o combater de facto estes interesses corporativos, precisa de uma pedagogia e de uma grande coragem por parte dos políticos para enfrentar determinado status quo instalado na sociedade. É preciso muita coragem. Também... E isso, acho que os partidos políticos têm de fazer esse trabalho e têm de ser assumido ao mais alto nível. Obrigado, José Serrão. De um outro tema que também tínhamos agendado, tem a ver com a situação interna do PSD Madeira. Naturalmente vai ter implicações também ao longo do próximo ano político, um ano que será marcado por várias eleições, as regionais, as nacionais, e também, enfim, já no final do ano, praticamente as presidenciais. Jacinto Serrão, como é que olha para este debate interno que está acontecendo no PSD Madeira? Bom, isto de facto acontece devem ser em janeiro de 2016. Porque o Dr. Alberto João Jardim pretende sair e naturalmente sai por um conjunto de circunstâncias que não são as mais favoráveis do ponto de vista político e as mais abonatórias até mesmo para o exercício da governação que teve ao longo destes muitos anos de poder. Mas o que é facto é que com a saída do Dr. Alberto João Jardim perfilam-se aí um conjunto de candidatos e apareceram candidatos tantos
que até parecem coelhos a saltarem da toca. E ainda podem aparecer mais. Ainda podem aparecer mais. O que demonstra que, de facto, existia um conjunto de personalidades dentro de responsáveis políticos dentro do PSD Madeira com uma vontade de aparecer, mas nunca fizeram porque existia uma pressão, era uma paz imposta por um líder, que neste caso era o Dr. Alberto Jardim, e que impedia que qualquer manifestação divergente aparecesse relativamente às políticas que estavam a ser implementadas na região, e por isso agora aparecem de facto essas vozes críticas e muito duras em relação ao próprio executivo e à responsabilidade do próprio PSD ao longo destes anos, e eu estou a usar estas palavras com algum cuidado para não entrar num discurso brejeiro que às vezes os próprios dirigentes responsáveis do PSD me brindaram quando eu tive muitas responsabilidades na condução dos destinos do PS Madeira, com insultos até mesmo de natureza pessoal e ataques de caráter. Não é isso que lá está, e até mesmo para fazer jus à nossa conversa inicial, é preciso nós credibilizarmos a política, e eu não vou pautar o meu discurso por aí, mas de facto tem existido um conjunto de ataques por parte destes dirigentes em relação a uma política que, ataques mútuos, começa a demonstrar que pôr a nu os erros clamorosos desta governação ao longo destes anos todos do PSD na Madeira. Mas o que é preciso é não esquecermos, e isto mais uma vez é importante alertarmos a consciência desses responsáveis políticos, de que devem, e por questões éticas, de que também devem de assumir uma meia-culpa. Ou seja, devem de assumir a sua meia-culpa porque são responsáveis ou corresponsáveis, coniventes também com a governação, porque todos eles estiveram claramente na esfera da governação e do poder PSD, executivo, portanto, o PSD e tem com responsabilidades grandes no executivo de Alberto Jardim. Portanto, quer a nível local, quer a nível regional, porque sabemos exatamente como é que a região era governada. Ora, por isso mesmo, esses dirigentes políticos deveriam realmente fazer um rebate de consciência e fazer uma meia-culpa e não estarem a falar qual marcianos que aparecem aqui na região autónoma da Madeira e começam realmente a lançar um conjunto de ideias, que é positivo, que apareçam novas ideias. No fundo, o que está a dizer é que há algumas incoerências. O que há é que também assumam que são corresponsáveis e coniventes com toda esta governação que a região autónoma da Madeira teve pelas mãos do próprio PSD. Agora resta-nos esperar que, de facto, esta luta, que em tempos passados o que poderiam chamar, quando existiam 2, 3 candidatos no PS de Madeira, chamavam-lhe que havia um saco de gatos lá dentro, ou de pulgas, ou não sei o que, era a linguagem que o próprio PSD utilizava para me fazer ataques pessoais, mas eu não vou utilizar isso. É salutar para a democracia interna dos partidos que apareçam estas ideias e estas pessoas com vontade de apresentar projetos novos, ideias novas. Isso é muito bom para a democracia interna e também para a nossa democracia a nível de regime, porque começa realmente a espicaçar o próprio discurso e a haverem, pelo menos, finalmente, soluções novas, criticáveis ou não, mas são outras soluções, outras que podem ser aproveitadas por outros partidos políticos. Olha, por exemplo, o Partido Socialista há muito tempo que tem vindo a defender alterações num conjunto de propostas que agora estão todas plasmadas nos manifestos eleitorais internos desses dirigentes políticos que se apresentam às eleições e à liderança do PSD Madeira. Vamos ouvir também a opinião do CDS sobre esta matéria. Vamos agora esperar que o próprio PSD faça o seu trabalho e naturalmente que os partidos da oposição também têm de se preparar para o combate eleitoral que aí vem, que não é propriamente fácil, mesmo com a situação nesta altura poderão estar... não é um combate fácil. Avançamos no programa, enfim, sobre esta matéria, penso que não querem acrescentar mais nada, mas falamos ainda de outras diretas que aconteceram recentemente no Partido Socialista. Temos agora António Costa, candidato a primeiro-ministro. Jacinto Serrão, o que é que podemos esperar desta nova liderança no Partido Socialista? Eu acho que muito, porque o António Costa, o novo líder do Partido Socialista, de facto, para além de ter recebido um voto expressivo dos militantes, também, através deste ato eleitoral, lá está aqui um sinal também de abertura para que os cidadãos possam também participar mais ativamente na vida política dos cidadãos, melhor dizendo, dos partidos. Trata-se aqui, de facto, de mais um ato que leva a uma cidadania ativa por parte dos cidadãos e intervindo de uma forma muito mais direta também nos próprios partidos políticos.
E ele tem aqui uma legitimidade acrescida por esse facto, ou seja, para além de ter o voto dos militantes, ainda tem, de facto, os votos de muitos milhares, largos milhares de cidadãos independentes, sem partido político, que resolveram apoiar António Costa para líder do Partido Socialista e, naturalmente, candidato a primeiro-ministro. Ora, aliás, primeiro para candidato ao contrário, sim, mas acho que as coisas estão já implícitas e ficaram implícitas no início, que o candidato indicado a primeiro-ministro seria sempre o líder do partido, naturalmente. E António Costa, tal como prometeu, é um homem pragmático, sabemos, ele tem provas dadas e prometeu, vai agora se abalançar e tem um conjunto de pessoas altamente credibilizadas e competentes para o fazer e tem ideias, manifestou-as durante a campanha, para apresentar um programa de governo de maneira a recuperarmos e fazer com que o país recupere do atraso a que sofreu relativamente a um conjunto de matérias devido à governação de direita que está implementada neste momento e que tem as responsabilidades neste momento. Acha esta vitória... Nós sabemos que o que está a acontecer é necessário e, tal como foi dito por António Costa, nós precisamos de um governo que recupere o país, de facto, dos atrasos e dos recuos que aconteceram, que recupere, de facto, a dignidade perdida, quer em termos de cidadania, quer em termos laborais, quer em termos sociais, porque o que nós fizemos o que aconteceu em Portugal foi a criação de um exército de imigrantes, um exército de desempregados, um exército de pobres. E isso é uma situação que não pode persistir por muito mais tempo, porque o povo, de facto, precisa de políticas que ajudem, de facto, as pessoas que entraram numa... Do ponto de vista político ou partidário, olhando para esta eleição, aqui na Madeira, Vítor Freitas, líder do Partido Socialista, apoiou o candidato derrotado. Do seu ponto de vista, isso pode fragilizar de alguma forma a liderança de Vítor Freitas no PS Madeira? Bom, eu acho o líder do PS Madeira falou e deu o seu discurso, isto foi um ato nacional e foi para o líder do PS a nível nacional, não foram para os líderes distritais. Claro, mas houve aqui dirigentes do Partido Socialista ou militantes, destacados militantes, que disseram que era preciso ser entrado algumas ilhações. Bom, mas isso, cada militante, e nós, PS, somos um partido rico e democrático e livre, por isso é que os seus militantes, rico em ideias e espírito, e por isso é que os seus militantes têm, de facto, esta grande liberdade, este espaço de participação e de liberdade para poderem emitirem as suas opiniões, mas o que importa é, de facto, pensar o que tem sido dito pelos responsáveis pela instituição. Neste caso, os dirigentes locais, distritais e regionais apoiaram de forma diversificada os candidatos a nível António Costa ou António José Seguro e não foi por isso que eles se demitem logo a seguir. Portanto, é evidente que eles continuarão a ser os responsáveis por essa instituição a nível local ou a nível regional. Vítor Freitas é o presidente do PS Madeira. A reflexão e a análise deve ser feita internamente, e está a ser feita, seguramente, nos órgãos internos, mas o PS Madeira continuará, naturalmente, a fazer o seu trabalho ao lado de António Costa, porque António Costa é o líder do PS e, por isso mesmo, nós temos agora todos de dar as mãos e convergir para que António Costa possa realmente apresentar o melhor programa e convencer o eleitorado, quer a nível regional, quer a nível nacional, de que o PS é a alternativa fiável, confiável, que o Sr. Presidente da República tanto se referiu, para podermos introduzir graus de confiança e de esperança. Vamos esperar para ver o que acontece nos próximos tempos. O deputado Guilherme Silva fez aqui, de facto, observações que eu tenho de rejeitar liminarmente, até mesmo em nome do partido, porque vamos a elas muito rapidamente. Passem muito rapidamente. Para já, há uma renovação, porque o Dr. António Costa nunca foi líder do partido, é líder do partido, tem as suas ideias próprias, diferentes de José Sócrates, diferentes de outros líderes do passado, porque nós sabemos que quem está a liderar introduz, de facto, o seu cunho pessoal, as suas ideias. E António Costa tem provas dadas de executivo, nomeadamente na própria Câmara e no próprio Governo, mas que deixam, de facto, um legado que honra, de facto, muito o próprio António Costa, e
e demonstra claramente que ele tem capacidade de se rodear das pessoas mais competentes e não está, de facto, refém de nenhuma equipa do passado. Não está. Ele está livre para tomar as suas melhores opções e se rodear das pessoas mais competentes para fazer o melhor governo, que é esse o compromisso que ele tem, de maneira a tirar o país da situação de sufoco. A outra questão é a questão ética, que essa para mim também é muito cara, e é cara para todos nós, naturalmente, e deve ser. Isto aqui não há violações do princípio ético. Esta observação não é só minha. Eu sei disso, mas António Costa propôs a António José Seguro, que estava disponível, e o António José Seguro, como líder e como democrata e também com grande elevação ética, e daqui aproveito para cumprimentá-lo, o que fez foi decidir, porque ele podia ter decidido o contrário. António José Seguro podia ter decidido democraticamente abrir o processo para as eleições. Se António José Seguro não tivesse decidido, nada disto teria acontecido. Por isso, o comportamento de António José Seguro e de António Costa foram ambos neste processo com a lisura que nos merece e com o respeito às questões éticas. Como é que o Partido Socialista vê esta comissão e a importância do debate, enfim, que vai acontecer, mas sem qualquer consequência, do ponto de vista, pelo menos, prática de revisão da Constituição? Bom, em primeiro lugar, já se viu, tanto pelo discurso dos meus colegas aqui de painel, como pelo próprio discurso de Alberto Jardim, que isto é só uma posição para marcar pontos. Não sei se vão fazer de facto algum trabalho pedagógico, se isso vai dar resultados positivos ou negativos. Porque uma revisão, quando estamos a falar, uma coisa estarmos a fazer, e têm essas prerrogativas de poderem fazer um discurso no exercício das vossas responsabilidades parlamentares ou políticas e fazer um discurso pedagógico junto dos vossos próprios partidos, que é importante, primeiro, convencer e criar um ambiente, que o Dr. Rui Barreto e o Dr. Guilherme Silva falou, que criar um ambiente para que os partidos primeiro absorvam, de facto, e haja uma vontade política para acolher uma reforma da Constituição da República Portuguesa. Isto não foi uma prioridade. Em primeiro lugar, essa pedagogia, em vez de estarmos aqui com os números mediáticos para a comunicação social, deveríamos fazer essa pedagogia internamente para criar o ambiente que Rui Barreto acabou de referir. Não existe esse ambiente. A reforma constitucional da Constituição da República, nós estamos a falar de uma reforma e de uma alteração legislativa qualquer. Claro. Nós estamos a falar da reforma da Constituição da República que deve ser feita com cabeça, tronco e membros. Portanto, nós estamos a falar de um documento qualquer. Portanto, por isso é que estas propostas, quando nós nos abalançamos para um projeto desta natureza, vamos lá ver, quando nos abalançamos para um projeto desta natureza, devemos ter a responsabilidade, ou pelo menos ter a consciência, o que é que isto significa. Portanto, se nós provocamos, de facto, uma revisão constitucional sem ambiente político, sem condições políticas na Assembleia da República, junto das próprias famílias políticas do PSD e do CDS, para incitar esse debate à escala nacional, tudo está inviabilizado. Portanto, nem sei qual é a validade disto. A atitude pedagógica, ok, a reflexão, que é preciso refletir. Claro. Sim, eu próprio já disse aqui neste debate que a revisão constitucional deve acontecer. Bom, mas a revisão constitucional não é para fazer aquilo que certos responsáveis políticos, nomeadamente os da direita, querem, que é aproveitar a revisão constitucional para introduzir um conjunto de alterações ideológicas que vão pôr em causa a estrutura do Estado e uma certa essência social que é fundamental na lógica dos direitos humanos, que tem a ver com o Estado social. Isso é importante também refletir porque é que se quer uma reforma constitucional. Por isso é que ela tem de ser feita, envolvendo as diversas forças políticas, com uma fortíssima reflexão à escala nacional, de maneira a podermos, claro, porque isto é só uma brincadeira, já vimos que isto é uma brincadeira, para entreter. A outra questão, Dr. Guilherme Silva, falaram muito, a outra questão, e depois, se houver tempo, falará, mas a outra questão tem a ver com a oportunidade. É evidente que o Dr. Guilherme Silva falou, tantos partidos e tantos dirigentes já falaram, que é necessário uma revisão constitucional, é preciso alterar a Constituição, modernizar a Constituição, em alguns aspectos, mas é preciso muito cuidado e muita cautela com o que fazemos na Constituição da República Portuguesa. Porque esta coisa de esventrar, de facto, o Estado Social e esvair as responsabilidades do Estado num conjunto de funções essenciais. Estão a enfiar a carapuça, estão incomodados porquê? Não enfiam, os senhores querem enfiar a carapuça. Eu não falei no seu nome, nem no nome do governo. Os senhores estão incomodados porque enfiam a carapuça. Vamos deixar o Jacintão concluir. Esta ideia que existe no ar
de rever a Constituição para esventrar o Estado Social, retirando as responsabilidades do Estado para um conjunto de funções essenciais, para respeitar os direitos de cidadania e direitos humanos até mesmo, nós não alinhamos e eu penso que é a grande dificuldade. Depois, tem outra questão. Esta revisão constitucional é disputada pelo próprio PSD Madeira. O Dr. Alberto Jardim há muito tempo que fala na revisão constitucional, desde sempre revisão constitucional para rever o regime. É preciso, perceber o que regime é que de facto o Alberto Jardim está a falar. Então essa interrogação. A questão do regime. Nós estamos a falar do regime. Nós, neste momento, Dr. Guilherme Silva, é preciso vermos, do ponto de vista epistemológico, os conceitos, o que significam os conceitos. Regime, nós estamos num regime democrático e acho que ou o Dr. Alberto Jardim quer realmente acabar com o regime democrático ou está a falar do sistema. Então está a confundir as duas coisas. Que o debate parece que vai ser intenso nesta comissão eventual. Agradeço hoje a Cindy Serrão, também